em todo o mundo judaico, e alguns Benei Noach também estarão adentrando no jejum às 17 horas e 47 minutos. Ou seja, a partir das 17 horas e 47 minutos, nós já estamos mais envolvidos diretamente com o Yom Kippur, ok? Então nós temos a programação para hoje e amanhã. Vamos passar daqui a pouco a programação. O que nós estaremos aqui, né? A Sinagoga Benei Noach, Bauru e região, juntamente com a Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, junto com o nosso amado Emerson Felipe da Silva, emissário local, né? A nossa programação de Bauru para o Brasil e para o mundo, ou para as nações, né? Melhor dizendo, soa melhor, né? Bauru para o Brasil e para as nações, né? Dentro da nossa visão exatamente como Benei Noach, né? Então aí nós estaremos falando já já a programação para hoje e amanhã, né? São momentos intensos, né? Momentos de grandes períodos de preces e uma conexão realmente muito intrínseca, né? Com a nossa alma divina, com a nossa centelha divina, para poder vivificar realmente a presença de Hashem nas nossas vidas e através das nossas vidas, ok? Temos aí uma palavra, segundo os nossos sábios, que falam, né? Nunca desesperar. A Techuvá e a Tefilá levam das trevas à luz, da sombra da morte a uma nova vida. Então, Techuvá e Tefilá, Techuvá, retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento, e Tefilá, preces, né? Tanto aqui os nossos sábios trazem para termos aí uma conexão elevada, com preces realmente muito profundas, e também as nossas preces no sentido espontâneas, né? Para que nós possamos cada vez mais estar elevando a Hashem, né? As nossas preces também. E também temos, né, exatamente aí, né, principalmente para o encerramento de Yom Kippur, né, ou seja, no pôr do sol de amanhã, onde nós estaremos aí encerrando Yom Kippur, e temos a expressão, né, Gemar Hatimah Tová, que significa, né, que sejamos inscritos e selados no livro da vida com uma boa assinatura, né? E essa boa assinatura, ela está conectada diretamente com Techuvá e Tefilá, ok? Nós vamos aí estar falando hoje e amanhã sobre esta realidade aí, ok? A nossa porção, como nós vimos ontem, né, da Parashá Ha'azino, o objetivo dela é realmente elevar-nos à presença divina, para que nós possamos fazer com que a centelha divina que há em nós, ela realmente venha se conectar com a nossa fonte essencial, que é o próprio Deus. Dentro desse aspecto, o objetivo que o Eterno tem através da Torá, através de Moshe, através dos seus mestres sábios, do povo, né, judeu, tanto para os Benei Israel, os filhos de Israel, como para os Benei Noach, os filhos, né, das nações, os filhos de Noé, é exatamente fazer com que nós, em todos os aspectos, nós possamos ter essa conexão com Deus, né, diariamente, constantemente. Então, nesse sentido aí, amados, nós temos uma prece muito importante para iniciarmos hoje à noite, onde nós teremos aí o início, né, da nossa programação de Yom Kippur. Então, a nossa programação de Yom Kippur, todas elas, pela graça e misericórdia de Hashem, nós estaremos trazendo aqui nas lives, né? Então, nós teremos aí alguns períodos dentro
à tarde com a Torá, começando agora, nesse momento. À noite temos aí o Arvit. Amanhã de manhã teremos o Shacharit, as preces da manhã. À tarde nós teremos a Minhá, as preces da tarde. E depois teremos a Neilá, que é o encerramento de Yom Kippur. Ou seja, o que nós temos aqui então? Para aqueles que estarão fazendo jejum, né? Então o jejum começa às 17 horas e 47 minutos de hoje e vai até às 18 horas e 41 minutos de amanhã. Aqueles que não vão fazer jejum, né, eles poderão fazer a sua tzedakah. Aqui nós, né, Bauru e região, nós estamos aí arrecadando a tzedakah, né, para enviarmos ao rabino Shimon Brand, né, um dos rabinos que apoia o trabalho do nosso Rav Yaakov Geranstad. Então, até antes, né, do pôr do sol, ou até antes das 17 horas e 47 minutos, nós estaremos aí enviando, né, a tzedakah para o nosso rabino lá, ok? À noite nós teremos, a partir das 19 horas e 30 minutos, nós teremos então o Arvit, o início das atividades de Yom Kippur, na questão de cerimonial de preces. Então, nós estaremos aí com o nosso Marzor, ok? O nosso Marzor, estaremos... a noite foi brava. Barota, dona Ele, o reino Melião, lanche, com a Bíblia. Então, nós teremos aí o Arvit a partir das 19 horas e 30 minutos, né? Pela nossa live aqui pelo Facebook, ok? Com licença. Então nós estaremos aí conectados com o nosso Marzor e estaremos fazendo o Arvit hoje à noite a partir das 19 horas e 30 minutos. Amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, nós estaremos fazendo o Shacharit. Então a partir das 8 da manhã o Shacharit. Então o Arvit hoje à noite será presencial e virtual. Então nós estaremos lá na sinagoga Bnei Noach, Jardim Silvestre 2 em Bauru, e de Bauru para o Brasil, para as nações, nós estaremos aí transmitindo virtualmente também o Arvit. Amanhã às 8 da manhã nós estaremos fazendo o Shacharit apenas virtual, ok? Então nós não teremos o presencial, faremos o virtual. Então, Shacharit a partir das 8 horas da manhã, vai se programando aí. A Minhá, o serviço da tarde, nós iremos iniciar às 16 horas, às 4 horas da tarde. E aí será presencial e virtual. Então, a Minhá, amanhã a partir das 16 horas, nós estaremos lá na sinagoga Bnei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru. E às 18 horas e 15 minutos, né, nós estaremos fazendo a Neilá, que é o serviço de encerramento de Yom Kippur, né, que será também presencial e virtual. Né? Então essa é a nossa programação. Arvit, Shacharit, Minhá e Neilá. Ok? Lembram que nós começamos a fazer no primeiro dia de Elul, né? Além das leituras dos salmos, né, durante os dias normais do mês, são acrescentados mais 3 salmos, né? Então nós vamos concluir a partir de hoje à noite até amanhã, no serviço de Minhá, nós estaremos completando os salmos restantes para completar o livro de salmos, ok? Então, hoje à noite, nós teremos a leitura dos salmos dentro do Arvit, a leitura dos salmos 112 e 114.
Amanhã, durante a manhã de manhã, o Shacharit, o Minha, nós teremos então a conclusão dos demais salmos, ou seja, do Salmo 115 ao 150, né? Estaremos fazendo o complemento, né, do Salmo, do livro de Salmos na Minha, ok? Então, né, amados, essa é a programação, por isso que nós falamos que é bem intensa. Temos muitos salmos para fazermos a recitação, temos os momentos de preces, né? Temos o momento de confissão, e isso nos chama cada vez mais a atenção no sentido de nós estarmos de forma bem voltados para dentro de nós mesmos, né? Então aí é onde nós vamos fazer completar, né, a nossa autoanálise, e nós estaremos aí fazendo esses exames introspectivos. No serviço de hoje à noite, no Arvit, nós temos lá no Marzor, na página 82, nós temos o Kol Nidre, né? O Kol Nidre, que é uma declaração que anula futuras promessas de fazer ou não fazer, né? Vou fazer algo ou deixar de fazer algo. Então, esse Kol Nidre, ele é uma declaração que anula essas futuras promessas, né? Não é uma, como diz o outro, né? Não é uma carta branca que você pode fazer vãs promessas aí à vontade, né? Porque você vai fazer o Kol Nidre, e então é onde que nós temos aí, né, todos os votos, as proibições, os juramentos, os anátemas e por aí afora vai. Nós vamos ver com mais detalhes dentro do cerimonial, onde anula futuras promessas de fazer ou deixar de fazer algo, né? Então, algumas curiosidades, né, para nós aprendermos com respeito a essa prece Kol Nidre, que nós temos aí o Kol Nidre. Segundo os nossos mestres, né, o Kol Nidre, ele tem a sua origem, né? Então, o Kol Nidre, nós temos aí nossos votos não são votos, nossos compromissos não são compromissos, e nossos juramentos não são juramentos, faz parte da prece Kol Nidre. Então, a origem do Kol Nidre, os nossos mestres trazem para nós, supõe-se que esta prece ela foi composta pelos judeus espanhóis no tempo do rei Ricardo I, nos anos 586 a 601 da nossa Era Comum. Depois das perseguições promovidas, né, pelo rei Ricardo I, contra os seus súditos judeus, ele ordenara que se convertessem ao catolicismo, e eles deviam acatar essa disposição mesmo contra suas consciências e vontades. Então era a conversão forçada. Com a chegada do Yom Kippur, ao se reunirem clandestinamente para oferecer as suas preces a Deus, o maior de todos eles levantava-se para declarar que todos os juramentos e promessas que haviam feitos eram nulos e vãos, visto haverem sido formuladas sob coação os seus juramentos, né, e promessas diante da imposição do rei. Assim foi que a fórmula usada naquele dia passou a integrar o ofício religioso. É provável também que, nas mesmas circunstâncias, os emocionantes acordes de Kol Nidre foram compostos, né? Mais tarde, este costume estendeu-se a muitas das terras vizinhas, provavelmente através da migração dos marranos, sendo mantida mesmo em épocas de liberdade religiosa. O Rabi Natronai Gaon e o Rabi Hai Gaon, do século IX e X,
relataram que na Babilônia e nos dois colégios talmúdicos, em Surá e Pumbedita, o Conidré não era recitado. Isso se deve talvez ao fato de que as comunidades judias da Arábia, nesta época, viviam em condições de tranquilidade e paz, não podendo aceitar este costume. Outros Gaonim, não obstante, mencionam, sábios, são sábios, mencionam que esta oração era recitada em muitos países, inclusive em Eretz, Israel. Embora mais tarde a Espanha tenha desfrutado do século de ouro sob o domínio árabe, os judeus prosseguiram recitando o Conidré, que recobrou um significado renovado quando as perseguições naquele país recomeçaram. Então essa é uma das características da prece Conidré. Tem outras mais coisas que nós estaremos aí também mencionando no dia de amanhã, conhecimento, Então conhecimento, sabedoria nunca é demais, ok? Outras coisas importantes que nós precisamos ter aí dentro desse aspecto de Yom Kippur, Então, vejam bem, hoje, se fala muito, hoje é dia de abençoar, e estão fazendo aí várias, entre aspas, hashtag, um negócio assim que fala, sobre abençoa daqui, abençoa dali, etc e tal. Mas vamos ver na realidade o que significa isto, no dia de hoje, Então, qual é a verdade, qual é a origem dentro desse aspecto, sobre a questão, o dia de hoje, que bênçãos são essas, Então, na realidade, o que nós temos aqui, de fato, dentro da visão judaica e dentro da aplicabilidade judaica, é que hoje é dia de abençoar. Antes de ir para o Arvit, antes de ir para o serviço de Yom Kippur, ok? Então, antes de ir para o serviço de Yom Kippur, literalmente falando, a princípio, dentro da vida judaica, literalmente falando. Então, o que acontece? Antes dos pais adentrarem as sinagogas para para a reunião de Arvit de Yom Kippur, antes de entrarem nas sinagogas, então o que os pais judeus fazem? Eles abençoam os seus filhos. Eles abençoam os seus filhos, principalmente os seus filhos pequenos, Porque a partir do momento que os filhos são grandes, maiores, e eles estão aí, no curso das suas vidas naturais, família e companhia limitada, eles também têm esse compromisso de amor de abençoar os filhos pequenos, porque os filhos pequenos ainda estão dentro da tutela dos pais, Os pais aqui, a princípio, são os pais dentro do aspecto masculino mesmo, ok? Então, são os pais. Dentro desse aspecto, literalmente, os pais abençoam os seus filhos pequenos antes de entrarem na sinagoga para o serviço de Yom Kippur. Algumas comunidades, segundo os nossos mestres, algumas comunidades, tanto os pais como as mães, abençoam os filhos juntos, ok? Então é o pai e a mãe, eles abençoam os seus filhos pequenos, certo? Então esta é a realidade de abençoar alguém no dia de hoje, véspera de Yom Kippur. É a bênção dos filhos, Então, obviamente, como os pais, os seus filhos estão próximos, ou sejam eles casados ou não casados, etc e tal,
né? Principalmente dentro desse aspecto Beneinô, né? Que nós, como Beneinô, né? Tem aquele sempre detalhe, né? Os nossos filhos, por mais maduros, grandes, casados, que nos deram netos e companhia limitada, né? Sempre são as nossas eternas crianças, né? Nós temos esse costume, né? Então, por isso, né? Abençoar os filhos é exatamente a retórica do dia de hoje. Então, antes de você ir para o serviço de Arvit, de Yom Kippur, abençoe os seus filhos, né? Obviamente, se eles estiverem... É uma bênção presencial, essencialmente presencial, né? Então, por isso que fala sobre a questão de abençoar os filhos pequenos. Por quê? Porque os filhos pequenos estão dentro de casa, estão ali sob a tutela do pai e da mãe. Então, é por isso que tem essa questão aí, né? Que menciona filhos pequenos, ok? Então, mas em suma, então o dia de hoje, essencialmente, antes de ir para Yom Kippur, é necessário, né? Ou seguindo o costume, o exemplo do nosso irmão mais velho, o povo judeu, né? Então, vamos abençoar os nossos filhos antes do serviço de Arvit, que inicia Yom Kippur, ok? Literalmente falando, dentro da vida judaica, então, é costume recitar a seguinte bênção: que Deus te faça ser como Efraim e Menashe. Isso falando para o filho ou os filhos. Tratando-se de as filhas ou a filha, então se faz que Deus te faça ser como Sara, Rivka, Rachel e Leia, ok? Então, literalmente falando, dentro do aspecto da vida judaica em si, ok? E na continuidade da prece, então, o nosso irmão mais velho faz na continuidade. Queira o nosso elevado Pai pôr no teu coração amor e temor por ele. Que o temor a Deus esteja sempre diante de ti, para que não peques. Que anseies pelo estudo da Torá e pela realização das mitzvot. Que a visão de teus olhos seja reta. Que de tua boca surjam palavras de sabedoria e que o teu coração sinta temor. Que as tuas mãos estejam ocupadas com mitzvot e que os teus pés corram para cumprir a vontade do teu elevado Pai. Que ele te conceda filhos e filhas justos, dedicados ao estudo da Torá e ao cumprimento das mitzvot, todos os dias de suas vidas. Que o teu sustento seja abençoado e seja conquistado de forma lícita, com facilidade e com a graça de sua mão generosa, a mão do Eterno. E não precises depender de outras pessoas, um sustento que te deixe livre para servir a Deus. Que seja inscrito e selado para uma boa e longa vida entre todos os justos de Israel. Amém. Ok? Então, esta é a bênção que os pais, na maioria das comunidades judaicas e outras comunidades, o pai e a mãe, fazem esta bênção sobre os seus filhos pequenos. Ok? Então é isso daí. Obviamente, nada impede de você abençoar os seus filhos, mesmo que eles sejam barbados, mesmo que elas sejam mamães, né, e te deram netos, né? Nada impede de você abençoar os seus filhos, né? Abençoar é sempre bênção, não restam dúvidas, né? Mas literalmente falando, esta é a prática dentro do mundo judaico, ok? Você pode perguntar assim: eu posso fazer esta bênção para os meus filhos? Né? Literalmente, ela é uma bênção para os pais e mães judeus, para os seus filhos judeus.
literalmente falando, né? Então, tem essa questão aí, né? Então, aí nós precisamos, né, perguntar para o nosso rabino, Yaakov Geranstadit, né, se podemos usar explicitamente as mesmas palavras aqui, né? Sim ou não. Ou usando a mesma prece com algumas adaptações para dentro do aspecto Benei Noach, né? Então aí precisamos realmente estarmos vendo aí com o nosso Rav a respeito desta realidade, né? Como filhos de Noach, né? Nós temos aí algumas questões diferenciais do literal judaico, né? Então essa é a questão aí, ok, amados? Mas não restam dúvidas de que a prece em si, ou a bênção em si, ela é maravilhosa, é preciosa, né? A primeira parte, né, que Deus te faça como Efraim e Menachê, para os filhos, e para as filhas, né, que Deus te faça ser como Sararive, Carachel e Leia. Não restam dúvidas que literalmente está dentro da aplicação judaica, né, sem sombra de dúvidas. O restante, né, da prece, por assim dizer, ela é muito preciosa, não restam dúvidas que podemos aí, né, com a devida, né, data vênia, né, do nosso Rav Yaakov, fazer aí para os nossos filhos e filhas aí também, ok? Então, mas é para conhecimento e sem sombra de dúvidas, a questão em si, nós Benei Noach, né? Por enquanto, né, nós temos aqui um conhecimento, né? Agora, o que nós vamos fazer? Pega os teus filhos pequenos e abençoa dentro da sua realidade, né? Faça a sua tefilá de peito aberto, como diz o outro, né? Espontânea. Abençoa teu filho, a tua filha, né? Em nome de Hashem e Baruch Hashem. Deus abençoa da mesma forma, sem sombra de dúvidas, ok? Então, é essa questão aí. Dentro de Yom Kippur, nós temos 5 aspectos, né, interessantes a observarmos isto. Então, nós temos aí 5 aflições em Yom Kippur. Essas 5 aflições em Yom Kippur, né, para quem faz jejum, por exemplo, não é apenas uma questão de não comer e não beber absolutamente nada, né? Todos os demais prazeres físicos também são proibidos, né? Então, a quem faz jejum, não pode esquecer que os demais prazeres físicos também são proibidos, né? Dentro desse aspecto, né? A base nossa é a vida judaica, então, quer dizer, não tem música, não tem, né, banho. Quem quer tomar banho, toma banho antes das 17 horas e 47 minutos. Depois das 17 horas e 47 minutos, ele vai entrar no jejum e vai entrar dentro da halachá, que regra o jejum em si. Então, quer comer, beber e tomar banho, faça antes desse horário. Depois desse horário já não o faz, certo? Então, essa é a realidade aí, ok? Então, os sábios enumeraram 5 aflições, né, que devemos nos abster de comer, beber, lavar ou untar o corpo, né, calçar sapatos de couro e ter relações íntimas. São 5 aspectos aí que os sábios falam de 5 aflições. Estas 5 aflições, elas correspondem exatamente ao quê? Aos 5 livros da Torá, os quais aceitamos sem interferência de nossos desejos físicos, né? Vejam bem, quando foi outorgada a Torá. Então, o que o povo judeu respondeu para Hashem, quando a Torá foi oferecida, foi outorgada? As nações rejeitaram, as 70 nações. Quando foi apresentada a Torá ao povo judeu, imediatamente o povo judeu disse, faremos, quer dizer, obediência. Então, imediatamente, dentro desse aspecto aqui, o povo judeu em si, né, sem interferência nenhuma dos desejos físicos, responderam prontamente, pá, sim, faremos, obedeceremos, certo? Então,
isso corresponde aos 5 livros da Bíblia, sem interferência dos desejos físicos, as paixões e companhia limitada. Também correspondem aos 5 sentidos através dos quais o homem cumpre os mandamentos e também comete transgressões. As 5 vezes em que o termo nefesh, alma, é mencionada na leitura da Torá em Yom Kippur, as cinco vezes elas são mencionadas, referindo-se à alma, nefesh, então que está conectado diretamente aí com as questões, né, da vontade humana, tanto no sentido de cumprir como também de transgredir os mandamentos divinos. As 5 denominações da alma que está dentro dessa questão nefesh, né? Então nós temos aí as 5 denominações da alma: nefesh, ruach, neshama, hayah e yehidah, que são as cinco denominações da alma, ou as 5 características, os 5 níveis da nossa alma. Ou como muitos dizem, né, dentro do estudo, né, são as 5 almas que nós temos. Né? Então, dentro desse aspecto aqui, né, isso é uma questão de entrar mais em detalhe posteriormente. Né? Então, não vamos nem começar a falar sobre essa questão, porque aí desvia totalmente o foco, né? Porque aí já aguça aquela curiosidade, o que é isso, o que é aquilo, né? Então, deixa para lá, outra hora vamos conversar sobre isso. Também nós temos aí, com a referência aos 5, as 5 imersões que o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele fazia no mikve no dia de Yom Kippur. 5 vezes o Kohen Gadol ele fazia as suas imersões, né, o banho ritual, para ficar ritualmente puro. E as 5 rezas prescritas que nós temos aqui no nosso serviço de Yom Kippur: Arvit, Shacharit, Mussá, Minha e Neilá, que nós estaremos fazendo a partir de hoje à noite até amanhã às 18h41, né, onde vai ser concluído todo o serviço de Yom Kippur. Então vejam bem que são as 5 aflições, né, que chama, dentro desse aspecto aqui, a Yom Kippur. Né? Então, é apropriado adquirir o hábito de recitar ao longo do ano as seguintes palavras. Essas seguintes palavras que nós vamos falar agora, ela está conectada diretamente com o Salmo 86, verso 11. Salmo 86, verso 11. Obviamente, o povo judeu sabe isso de cor e salteado, e eles falam religiosamente, diariamente, ok? Então, nós precisamos adquirir esse hábito também ao recitar ao longo do ano, ou seja, todos os dias. A dona Edna vem vindo com aquele cafezinho aí, ok? Então se preparem. Né? Então nós temos aí o Salmo 86 e o verso 11. Baruatá Adonai no reino Meri Haolam, Shehakoniab Divaró. Né? O problema de tomar esse café hoje é a afta, né? A afta aqui não deixa. Não deixa saborear deliciosamente, ok? Me perdoem pela, entre aspas, no bom sentido, pela tentação, ok? A Berenice e o Cássio, a Altafine já experimentaram do nosso café aqui, né? Então, Baruch Hashem por isso daí, né? Então, vamos ver se aumenta a fila aí daqueles que vêm experimentar o café da Dona Edna. Então, é apropriado adquirirmos o hábito de recitarmos, né? A princípio você lê, depois você decora e depois você vai recitando diariamente. Salmo 86, o verso 11, que diz: ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Olha que maravilha. A Malu lá de Brasília, né?
Está dizendo, eu também quero. As portas estão abertas aqui, o Malu, pode chegar. Né? Então vejam bem, amados, que palavra preciosa é essa do Salmo 86:11. Né? Ensina-me teu caminho eterno para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Né? Esse hábito, segundo os nossos mestres, fala que nós precisamos adquirir de uma tal forma que elas venham brotar dos nossos lábios de forma espontânea. Você que já adquiriu o hábito, por exemplo, de fazer o modé ani pela manhã. Então, quando você acorda pela manhã, aquilo brota naturalmente, o modé ani. Você abre os olhos pela manhã, automaticamente você já começa com o modé ani. Então, é nesse sentido que os nossos mestres falam para adquirirmos, né, um bom hábito de recitar o Salmo 86, verso 11. Né? Cabe a todos estudar diariamente, né, obras que instilem piedade, o mais premente de todos os estudos, mesmo se isso levar a pessoa a diminuir os estudos de outros temas. A Mishnah em Avot, capítulo 3, verso 21, diz, ou melhor, nos ensina, né? Se não há temor de Deus, não há sabedoria. Então vejam bem, amados, como que é importante isso, né? Se não há temor de Deus, não há sabedoria. A verdadeira sabedoria, como está registrado em Provérbios, né? Começa com temor aos céus, temor a Deus. Sem temor a Deus não há sabedoria. De que vale estudar a Torá sem a pretensão de cumprir os seus preceitos? Sem o estudo da Torá, o temor a Deus não faz sentido, pois de que vale o temor se não se sabe aonde canalizá-lo? Por isso, a Mishnah continua dizendo, e se não há sabedoria, também não há temor, ou seja, o temor carece de sentido. Embora um ignorante que tema a Deus seja obviamente preferível a um estudioso que não tema a Deus, né? O ignorante que está dizendo falta de conhecimento, né? Às vezes, né, tem aquela pessoa que é simples, ela é humilde, ela não tem estudos, ela não tem cartucho, diplomas, ela é uma pessoa simples, mas ela pega, por exemplo, aí um Sidur, né, o Sidur Beneinor, e ela com a sua pouca alfabetização, ela devora, no bom sentido, o livro de Sidur, fazendo suas preces com todo o seu coração, com todo temor e amor a Deus. Essa prece para Deus é mais valiosa do que aquele que é um hábil estudante da Torá, que não tem temor a Deus. Apenas tem o quê? A sabedoria intelectual e não uma sabedoria espiritual que leva realmente a servir a Deus com humildade, simplicidade, com amor e temor a Deus. Entendeu? Então é isso que nos fala nesse sentido, né? Por isso Provérbios capítulo 19, verso 1 declara: é melhor o pobre que caminha com integridade do que aquele que tem distorção em seus lábios, né? Então, quando você ouve, né, este verso de Provérbios 19, verso 1, então, distorção em seus lábios, né? Então, a princípio, você vem logo com aquela questão na cabeça, né? Falar palavras vãs, etc, 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 né? Mas aí, os nossos mestres, ele nos leva a um nível ainda mais profundo do que isso. Sabemos que vãs palavras, palavras proibidas, etc. e tal, não convém a um filho de Deus. Quem teme a Deus não convém falar palavras vãs. Ponto. Ok, beleza. Certo? Mas aí, os nossos mestres, ele nos vem falar de algo mais profundo do que isso. Então dizem assim:
É preferível alguém pobre em erudição na Torá, quer dizer, não é um grande expert nos estudos de Torá, ele é apenas um simples leitor, vamos assim dizer, ele simplesmente lê a Torá. Ele não tem como entrar profundamente nos estudos. Então ele é um simples leitor da Torá. E nós vemos aí que Moshe fala num dos seus salmos, né, que a simples leitura do salmo já traz sabedoria. O simples ouvir a leitura da Torá já traz sabedoria. Então vejam bem, né, a profundidade da palavra aí, né? Então por isso é preferível alguém pobre em erudição na Torá, mas que segue o rumo da justiça, a um erudito que não teme a Deus. Pois o versículo clama nesse sentido aqui, quando diz distorção de seus lábios, nesse sentido aqui, os sábios querem dizer que a erudição deste que tem grande conhecimento da Torá é uma distorção. Ele tem um grande conhecimento da Torá, mas na realidade ele tem uma distorção, porque o seu coração não é sincero e nem verdadeiro com Deus. Ou seja, a sua grande erudição, a sua grande sabedoria é apenas para aparecer. Não é porque ele realmente vive aquilo, sente aquilo em si. Enquanto que um que é simples no conhecimento, ele tem mais temor e amor a Deus do que o grande erudito. É nesse sentido que os nossos mestres trazem para nós aqui essa questão aqui, ok? Então, somente antes de fecharmos essa questão aqui, né, do Kol Nidre, então nós temos aí o Kol Nidre é uma declaração que anula futuras promessas de fazer ou deixar de fazer algo, né? E amanhã nós estaremos falando mais precisamente, mais profundamente também a respeito do Kol Nidre, ok? Então, por isso, né, dentro do mundo judaico, em si, literalmente falando, o oficiante que recita o Kol Nidre, que ele é entoado, ele é melodioso, né? Então, aquele que tem esse dom, né, o Razan, por assim dizer, né, que é o cantor oficial lá. Então, quando ele traz o Kol Nidre nas suas entonações, né? Então, na primeira vez, porque é feito 3 vezes, nós vamos ver isso à noite, ok? Nós vamos falar 3 vezes, nós vamos recitar 3 vezes, né? Então, na primeira pronúncia, as palavras soam muito suavemente, mas em um volume suficiente alto para que a congregação possa escutar. Na segunda vez do pronunciamento, o tom de voz ele já é mais alto. E na terceira vez, ele usa toda a potência da sua voz. O Kol Nidre deve ser recitado com reverência, estremecimento, temor e intensa devoção. Então vejam, né, como que realmente a prece, né, Kol Nidre, ela é muito importante, né, e ela é muito preciosa aí, né. Então no livro do nosso Marzor, né, o nosso Marzor para Benei Noah, na parte, né, do meio do livro para frente é Yom Kippur, ok? E na página 82 é onde que nós vamos ter o Kol Nidre, né? Então, para ficar registrado aqui o significado da prece, ela diz assim, nós vamos falar à noite, nós falaremos 3 vezes essa prece, tá? Então, Kol Nidre, todos os votos, as proibições, os juramentos, os anátemas, as interdições, os empenhos e os compromissos que a nós mesmos impusermos, seja por voto solene, juramento, anátema ou a autoproibição. A partir desse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur,
que venha a nós em paz. Todos eles são declarados sem valor e considerados completamente nulos, não ocorridos e inexistentes. Nossos votos não são votos, nossos compromissos não são compromissos e nossos juramentos não são juramentos. Esse é o Kol Nidre, e depois nós temos o Venislar, né? O Venislar é e perdoar-se-á a toda a congregação dos filhos de Israel e todo o prosélito que peregrina entre eles, porque de todo o povo foi o erro. Depois que faz 3 vezes o Kol Nidre e 3 vezes o Venislar, né? Então encerra essa parte aqui com Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, né? Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida e nos manteve e nos fez alcançar esta época festiva, ok? Né? E amém. Então, esse é o Kol Nidre aqui, né? Só resumindo rapidamente, né? Amanhã vamos ter mais detalhes sobre isso, né? Nesse aspecto aqui do Kol Nidre. Todas essas questões aqui, né, continua sendo usado esse costume na maioria das comunidades judaicas pelo mundo afora e também em Israel, certo? Justamente de acordo com aquilo que nós falamos aqui, né, devido à questão do rei Ricardo I, bem como também as outras perseguições que se impuseram contra o povo judeu através da sua história, dos milênios, né? E principalmente aquela questão, né? A chamada conversão forçada, né? Então, forçosamente, né? Eram obrigados a negarem a Deus, o único Deus, e assim, né? Pronunciar os nomes dos deuses idólatras, né? E converter, entre aspas, né? Para as religiões, principalmente o catolicismo, forçosamente, e com isso tiveram que fazer votos, proibições, juramentos, anátemas e por aí afora vai. Então essas preces é exatamente para que tudo aquilo que porventura Deus nos livre disto, se amanhã ou depois fomos forçados, né, juntamente com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, a sermos forçados, né, a fazer algum tipo de juramento para não perdermos a vida, né, que a vida é mais preciosa do que qualquer questão, né, sermos forçados a alguma coisa nesse sentido, então esses votos, juramentos de companhia limitada se tornam vãos, se tornam sem efeitos. É dentro desse aspecto aí, ok? Então, por isso, não é uma carta branca para você pintar e bordar os 7, né? E depois falar, no próximo Yom Kippur eu vou pedir perdão. Temos que ter fundamento, né? Não podemos esquecer que nós estamos diante do Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. Então você precisa agir dentro da legalidade, dentro da verdadeiramente dentro do direito, né? É o direito bíblico, né? Da vontade divina, sem sombra de dúvidas, ok? Bom, por enquanto hoje nós temos isso daí. A nossa terceira aliá está no capítulo 32 de Deuteronômio e os versículos 13 a 18, que diz assim: o Eterno estabeleceu na terra de Israel o pináculo do mundo. Assim eles poderiam comer a produção do campo, que cresce rapidamente. Ele os deixou sorver mel de seus figos, que nascem de uma rocha firme, e azeite das oliveiras, que crescem no solo duro e rochoso. A manteiga do gado e o leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, carneiros gordos de Baxã e bodes, com grandes grãos de trigo. Você beberá o sangue das uvas, vinho delicioso. Mas Yeshurum, que é uma forma poética para falar de Israel, então Israel, Yeshurum é uma forma poética para se referir a Israel. Mas Yeshurum tornou-se gordo e rebelou-se. Você engordou, engrossou e ficou obeso, né? A preguiça espiritual.
Israel se esqueceu do Deus que o fez e desgraçou a rocha de sua salvação. Eles o enfureceram com adorações estranhas, eles o enervaram com atos abomináveis, eles ofereceram sacrifícios aos demônios que não têm poder algum, deidades que eles desconheciam, nossos ídolos que acabaram de surgir, aliás, novos ídolos que acabaram de surgir e não eram conhecidos nem pelos próprios idólatras, que seus pais não temeram. Você se esqueceu da rocha que o fez nascer. Você se esqueceu de Deus que gerou você do ventre, né? Então nós temos aqui, nesse sentido, que nos fala aqui dentro da Razino, né, esta canção, que Razino significa ouçam, né? Então aqui nos fala exatamente sobre tudo de bom que a terra produz e que a terra iria produzir para o povo judeu. Eles iriam saborear, mas posteriormente eles tornariam-se preguiçosos espiritualmente, não teriam o mesmo zelo e nem o mesmo temor e nem o mesmo amor para com Hashem. E então eles ficariam obesos, né? Que significa preguiçosos espiritualmente falando, e assim então eles abandonariam, né, o serviço a Deus, o estudo da Torá, os mandamentos, e cairiam automaticamente na idolatria. Então, realmente, esta rebeldia enfureceu a Deus, né? E por isso que os versos vêm falando aí, né? Versos 16, 17 e 18, né? Que eles o enfureceram com adorações estranhas, eles o enervaram com atos abomináveis, eles ofereceram sacrifícios aos demônios que não têm poder algum, deidades que eles desconheciam, até os seus pais também desconheciam. Ou seja, através dos milênios, inventaram um monte de deidades, deuses, por aí afora vai. Enquanto não chegar a redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach, né, aqueles que não estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, sempre vão inventar uma deidade, um deus, uma paganidade, uma idolatria. Vai ser sempre assim, até a redenção final. Nós precisamos ser luz entre as nações, ok? Para levar as pessoas à consciência do único e verdadeiro Deus. Aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu. Não foi criado por homem algum, por isso não é um ídolo, certo? Ele é o que ele é e sempre será o que ele é. Ponto. O único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único Deus, tá certo? E aqui é interessante nós observarmos o versículo 17, né? Eles oferecem sacrifícios aos demônios que não têm poder algum. Nós estamos vivendo dias aí em que, né, as pessoas, né, elas se entregam às deidades pagãs ou à idolatria, né? E aí ficam aí com essa questão de demônio para cá e demônio para lá. Nós vimos agora essa semana aí vídeos, né, rolando nas redes sociais lá, um satanista, né, que assim se denomina, né, ameaçando o povo de bem, independente do seu segmento religioso, o povo de bem, né? Dizendo aí que vocês vão comer o pão que o diabo amassou, né? A expressão dele, etc. Gente, não precisam ter medo disso. Os demônios não têm poder algum. Se você confia em Deus, se você está em Deus, segundo as próprias Escrituras, você não precisa ter medo nenhum. Isso daí é simplesmente lixo. Lixo. Não serve para nada. Não tenham medo, gente. Né? Nós estamos vivendo assim uns dias bem contraditórios, né? Em que as pessoas elas têm mais, entre aspas, né, mais medo dos demônios do que do medo de Deus. E somente Deus é o único soberano. É o único todo-poderoso. Tudo
está sob o domínio de Deus e não dos demônios. Então as pessoas focam naquilo que é sem valor, aquilo que não tem significado, entendeu? Então não precisam ter medo dessas porcarias aí não, gente. Como diz aquele velho ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo, um velho ditado popular, né? Então aí é onde que se cria um mundo de coisas, como aqui nós estamos vendo, né? Aquelas 7 nações, à medida que as novas gerações iam nascendo, eles mesmo começavam a criar novos deuses, novas idolatrias, novas deidades, e por aí afora vai, entendeu? Então é por isso que aqui a Torá, ela frisa bem categoricamente, né? O verso 17 do capítulo 32. Eles ofereceram sacrifícios aos demônios, com medo dos demônios. Tem muita gente que diz assim, que ofereceu a sua própria vida aos demônios e companhia limitada. Eles não têm poder algum. Ponto. Quem tem poder é Deus. Ele é o único que detém todo o poder em todos os céus e em toda a terra. Ponto. E você confia em Deus? Você está arraigado em Deus? Mas tem medo de quê? De quem? Então, esquece isso daí, gente. Porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não vai acontecer nada. A maldade não vem dos demônios. A maldade vem do próprio ser humano. Do próprio ser humano. Você conhece aquela historinha que diz assim, que no determinado dia o anjo encontrou o diabo, Satã, chorando lá na esquina? E o anjo perguntou para ele: e aí, o que você está fazendo aí? Por que você está chorando aí, ô Satã? Ele falou assim: esse povo aí, tudo, ele joga a culpa em mim. É uma ilustração, obviamente, ok, amados? Então essa é uma realidade. Então é sempre, é da natureza humana. Adão jogou a culpa em quem? Quando o seu pecado foi descoberto, revelado. Ele jogou primeiro a culpa no próprio Deus, dizendo que ele tinha desobedecido à vontade divina por causa da mulher que Deus lhe tinha dado. Então a natureza humana, quando ela foge do padrão divino, é isso daí. Então joga a culpa em tudo, em todos, menos nele mesmo. E por isso Yom Kippur nos traz realmente o nome dos bois selvagens, para que nós possamos fazer essa reflexão aí, né? Então, amados, como nós estamos vivendo dias complicados, dias difíceis, né? E muitas vezes até Benei Noach, né? Fica com aquela questão, mas o mal tá vencendo, realmente os demônios estão com força. Então você precisa rever os seus conceitos. E você precisa estudar mais Torá. Entendeu? Se você fala aí que está com medo dos demônios, alguma coisa nesse sentido, aí, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então precisa rever os seus conceitos, estudar mais a Torá, estudar mais as 7 leis de Noa, fazer mais preces diárias, ler mais salmos, entendeu? Porque está faltando aí alicerce, né? Então essa é a questão. E para finalizarmos então, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, dentro dessa realidade aqui, mostrando, né, na nossa aliá, né, que começa realmente de fato trazendo as riquezas da terra, a produtividade em todos os níveis, a riqueza em todos os níveis, né? Então o nosso Rebbe fala sobre o desafio da riqueza, dizendo: a riqueza por si só não tem nada de mal. Quando alguém fala assim, o dinheiro é a raiz de todo mal, está errado. Está errado. O dinheiro não faz mal para ninguém. A riqueza não faz mal para ninguém. É aqueles que detêm ou a riqueza, ou que são muito avarentos, né, escravo do dinheiro, da riqueza,
materialista, né? É eles que fazem mal. O dinheiro não tem vida para fazer mal para ninguém. As riquezas não têm vida própria para fazer mal para ninguém. Você já viu o dinheiro sair por aí batendo nos outros, agredindo, matando os outros? Você viu? Dinheiro aí saindo, andando de perninhas, correndo no meio da rua. Ah, agora eu vou pegar aquele lá, vou bater nele. Você viu alguma nota de 100 reais correndo pela rua e roubando o celular de alguém? Então dinheiro não faz mal para ninguém. Riqueza não faz mal para ninguém. É a pessoa. É a pessoa. Entendeu? Então é nisso que nós precisamos estar focados. Então é o desafio da riqueza. É você realmente se tornar escravo da riqueza. Escravo do dinheiro. E aí então você que faz. Não é o dinheiro nem a riqueza que vai fazer. Entendeu? Lembra de que nós meditamos aí no mês de Elul? Quando o rei saía à varanda do seu palácio e ele via ali os camponeses trabalhando. E entre eles tinha lá uma pessoa vestida de forma mais simples do que as outras, mostrando que era bem pobre. E ele estava lá pulando, cantando, dançando, trabalhando com a maior alegria da vida. E aquilo lá no dia a dia lá chamou a atenção do rei. Falou, mas que coisa é essa? Um cara tão pobre daquele jeito lá, que alegria ele tem, eu não tenho aquela alegria. Aí mandou os seus soldados pesquisarem a vida dele, né, investigar a vida dele. Voltaram lá e falou assim, ó, ele mora lá numa casa lá que tá caindo os pedaços lá. Realmente não tem nada, né? Vende o almoço para comer a janta, né? Como diz o ditado. Então o rei falou, então vou dar uma força para ele. Mandou lá um baúzinho, né, cheio de moedas de ouro. Então, com aquele baú cheio de moeda de ouro, ele ficaria riquíssimo. Ele poderia realmente comprar uma nova propriedade, construir uma nova casa, etc. e tal. E aí, então, quando aquele trabalhador simplório recebeu tudo isso, né? E os soldados falaram que era um presente do rei. E aí ele guardou na casa dele. Aí no dia seguinte, quando o rei saiu lá na varanda, olhou lá, cadê o homem lá que cantava, pulava e esbanjava a felicidade? Não apareceu. O rei falou, ué, o que será que aconteceu? Aí isso, a mesma coisa nos primeiros, segundo, terceiro, quarto. Depois de uma semana, o rei fez o quê? O que está acontecendo que o homem não aparece mais? Aí antes do rei mandar investigar, aí os soldados chegaram lá, ó rei, ó, o baú está aqui. Que baú? O baú que o senhor mandou dar lá para aquele homem lá, ele mandou de volta. Hã? Traga ele aqui. Como que rejeita um presente do rei? Um baú cheio de ouro? Moedas de ouro? Aí trouxeram lá aquele homem simples. Por que você me devolveu o que eu te dei de presente? Ele falou, rei, enquanto eu estava sem a posse disso daí, eu tinha liberdade. Eu simplesmente podia ir e vir, pular, cantar, dançar. Eu podia viver minha alegria. Mas depois que o senhor me deu isso daí, eu tinha que ficar em casa. Porque eu fiquei com medo, as pessoas vão me roubar. Vão entrar aqui na minha casa, vão me roubar. Eu perdi o sossego. Então eu devolvi, eu quero voltar a viver com liberdade. Entendeu? Então qual que é a mensagem aí? A mensagem é que nós precisamos aprender a viver a liberdade. E aquilo que Deus nos concede, nós não podemos ser escravos dele. Então, aquele pobre homem, ele ficou escravo do dinheiro. Ele não saiu mais de casa, ele ficou que nem galinha choca. Ele ficou chocando o baú de ouro. Ele ficou chocando as moedas de ouro. Ele ficou com medo de ser roubado. Então, o dinheiro, a riqueza, nós não podemos ser escravos dela. Esse que é o problema, entendeu? Então, por isso, o nosso Rebbe continua dizendo, né? Contanto que adotemos as precauções necessárias para nos assegurar de manter a perspectiva apropriada. Devemos responder ao desafio da riqueza, nos esforçando ainda mais em refinar nossa natureza
animal, humana, e prestar atenção em não nos deixar tentar pelo excesso de gratificações mundanas, sejam materiais ou culturais. Assim também poderemos refinar o mundo e fazer brilhar a luz da Torá para fora, utilizando as bênçãos da riqueza para a sua finalidade original. Apoiar e promover o estudo da Torá e a disseminação do judaísmo, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, seja pouco ou muito que Deus nos concede de riquezas, nós temos que manter esse foco. Nós precisamos ver realmente que nós precisamos purificar, refinar a nossa natureza humana, que está muito conectado com a alma animal, para não sermos dominados por ela e sairmos do foco. Então, nós precisamos aprender nesse refinamento que aquilo que Deus nos dá é para o nosso bem-estar e shalom, sim, mas o foco principal é para que nós possamos apoiar e promover onde há estudo da Torá, para podermos disseminar, espalhar, anunciar o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, ok? Então, nós não podemos perder esse foco principal que está conectado com a nossa tarefa suprema, transformar o mundo para ser a moradia de Deus. E finalmente o nosso Rebbe diz, se encontramos alguém que tornou-se gordo e chutou, não devemos perder as esperanças, uma vez que mesmo o judeu mais desinteressado permanece judeu no coração, e a luz da verdade consegue atravessar até a mais sólida das barreiras, né? Então, dentro do campo literal judaico, tem esse ensinamento. O judeu ele continuará sendo judeu no seu coração, e a luz da verdade sempre vai transcender toda a sua natureza animal. E a centelha divina brilha, vai brilhar, e ele vai novamente ascender a presença divina com obediência e temor aos céus. Nesse mesmo aspecto é que nós, como Benei Noah, precisamos estar focados, né? Para que nós realmente sejamos luz, andemos na luz do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, realmente levando cada vez mais o conhecimento do único e verdadeiro Deus, o único Criador, o único Salvador, né? E por isso, né, nós precisamos aí nunca esquecer e nunca desesperar que a Teshuvá e a Tefilá, o retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, Tefilá, as nossas preces diárias, nos transportam das trevas para a luz, nos levam, nos transportam, nos faz transcender das sombras da morte para uma nova vida. Por isso Moshe diz sobre escolha. Está diante de vós a vida e a morte, a liberdade e a escravidão. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua família. Ok? Até a noite, às 19h30, por aqui, no Facebook, estaremos iniciando as atividades de Yom Kippur, o serviço de Arvit. Ok? Então, até mais. Shalom, shalom.